Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui em mais um encontro. Nós vamos trabalhar, o direito, processual civil, trabalhando aqui o código, o CPC. Vamos observar por meio das questões alguns pontos, desse código que é muito extenso e exige prática, exige fixação, tá? Eu espero assim, antes de você tomar qualquer julgamento em relação ao conteúdo aí das minhas aulas, primeiro preste atenção no que eu tô no que eu tô falando aqui, nas questões que estão sendo realizadas, tá? E se isso daqui ajudar você a efetivamente, ajudar efetivamente você a responder uma questão na prova, é isso que para mim vale muito. Fazer com que você acerte a questão na prova. É isso que importa. Então, antes de qualquer julgamento em relação à aula, eu peço que você observe o conteúdo, observe as questões e tenta aplicar. Tenta aplicar. Eu busco sempre trazer aqui para você a realidade do que é uma prova da FGV, tá bom? Então, tenta fazer isso. Tenta aplicar, beleza? Tente aplicar isso. Porque eu tenho recebido um feedback muito bacana, principalmente dos que são meus alunos na minha turma, questões, um feedback muito positivo no sentido de estar conseguindo vencer o conteúdo por meio das questões e principalmente fixar o conteúdo, né? Inclusive, eu recebi até aqui uma mensagem de uma moça, né? Deixa eu até ler aqui a mensagem aqui para vocês. Foi a mensagem da Aline Souza. Eu até publiquei lá no meu Instagram. Ela passou para agradecer, pelas aulas aí para o TJ Rio de Janeiro. Ela estava muito ansiosa, porque apesar de ser aluna de outros cursos, ela não teve um acesso amplo às matérias, principalmente legislação. E com a ajuda dos conteúdos aqui produzidos, ela está conseguindo vencer os tópicos. E eu ainda perguntei para ela se ela está conseguindo entender e fixar. Ela falou que sim. Ela faz a leitura da lei depois com os artigos que eu informo aqui na aula. Então, acima de tudo, o que importa aqui é o conteúdo. O que importa é você, no dia da prova, marcar a resposta correta, tá bom? Então, vamos aqui para o nosso conteúdo desse nosso vídeo. Vamos trabalhar esse tópico que está presente aí no seu edital, a parte relacionada à jurisdição. E aí eu preparei aqui algumas questões, né? Na verdade, lá no seu edital, tá assim, ó. Tá, jurisdição, princípio da inércia, né? Tá desse jeito aqui mesmo. Achei que tinha mais tópicos, mas não, tá isso mesmo, coloquei tudo. É só esse jurisdição, princípio da inércia, tá? Então, bora lá. Questão de número 10, né? Tô seguindo aqui a lista, segundo tá sendo produzido aí, né? Então, na primeira lista ali a gente resolveu 5, agora mais 5. Bom? Então, olha só. O Código de Processo Civil estabelece, logo em suas normas fundamentais, a dinâmica entre a iniciativa das partes e a atuação do juiz. Sob o princípio da inércia da jurisdição, assinale a alternativa que reproduz corretamente a regra prevista no CPC. O processo começa por iniciativa do juiz e se desenvolve por ofício, por impulso, oficial, garantindo a celeridade na prestação jurisdicional. O processo não começa por iniciativa do juiz, tá? O sistema brasileiro adota a inércia na instauração. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas. Aqui está reproduzindo a literalidade do artigo 2º.
O artigo 2º diz: o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Então, o início depende da parte, mas o andamento subsequente é dever do Estado ali, né? O impulso oficial. Então, gabarito aqui da nossa primeira questão dessa rodada é a alternativa B de bola, tá? Olha só, eu acho que eu vou dar até vou até fazer aqui de uma forma diferente. Eu posso até ler a questão para você toda, né? Eu vou ler toda a questão. Você pode pausar o vídeo. Você pode tentar responder a questão primeiro, antes de eu dar a resposta, tá? Eu acho que assim fica até melhor para você que está treinando, tá bom? Então eu leio a questão, você pausa o vídeo assim que eu finalizar a leitura, depois você solta o play para verificar as respostas, tá? Então vamos lá. Um juiz de direito, ao ler uma notícia no jornal local sobre um acidente de trânsito envolvendo um idoso, decide instaurar imediatamente um processo de reparação de danos em favor da vítima, ordenando a citação do motorista, causador do acidente. A conduta do magistrado viola, primariamente, qual característica ou princípio da jurisdição? A imperatividade, pois o juiz não tem poder para impor suas decisões a quem não faz parte do processo. B. A substitutividade, pois o juiz não pode substituir a vontade das partes na resolução do conflito. C. A inércia, pois a atividade jurisdicional depende de provocação do interessado para ser exercida. Letra D. Unidade, pois a jurisdição é una e não pode ser fracionada por atos de ofício. Letra E. Imparcialidade, apenas sob o aspecto subjetivo, não havendo violação a regras procedimentais de competência. Então, eu estou deduzindo que você provavelmente fez o que eu já falei, pausou o vídeo e agora vou soltar a resposta para você, tá? Então, questão 11. Letra A está errada. Imperatividade é o poder do Estado de impor suas decisões. O vício, no caso, é a falta de poder de imposição, né? Letra B. Substitutividade é a característica da jurisdição de substituir a vontade das partes pela vontade da lei. O problema aqui foi a falta de pedido. Inércia, né? A jurisdição ela é inerte, ela precisa ser provocada por quem tem legitimidade, segundo o artigo 2º. O juiz ele não pode agir de ofício para iniciar uma demanda sob pena de violar a inércia e comprometer a sua imparcialidade. Então, o gabarito, alternativa letra C. 12. A relação entre o princípio da inércia e os limites da sentença é direta. Se o autor ajuiza uma ação pedindo a condenação do réu ao pagamento de 10.000 e o juiz entende que o prejuízo foi maior, condena o réu a pagar 15.000, sem que houvesse um pedido nesse sentido, ocorre um vício na decisão. Esse vício decorre da violação da regra de que o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta. De acordo com o CPC, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Essa vedação consagra o princípio da congruência ou adstrição, que é o corolário do princípio da inércia, primazia do julgamento de mérito, que exige a resolução ali integral do conflito, isonomia, que impede o tratamento desigual entre os litigantes, boa-fé processual, que veda o comportamento contraditório do magistrado, ou motivação das decisões judiciais, que exige a explicação detalhada do cálculo da condenação. Então, a nossa questão de número 12, né, está tratando do princípio da congruência ou adstrição, que é previsto lá no 141 e 492 do CPC, diz que o juiz deve decidir a lide nos limites propostos pela parte. Isso é uma consequência direta do princípio da inércia. Se o juiz só age quando provocado, ele só pode decidir aquilo que foi provocado. Julgará além, né? Julgará além, ele viola a inércia e a congruência. Então, o gabarito é a nossa alternativa letra A. Outra coisa também, pessoal, além de utilizar o texto da lei, né, eu fundamento as minhas aulas também com base em doutrina, tá? Caso vocês tenham aí alguma dúvida, eu também utilizo, né, determinadas doutrinas
para produzir esses conteúdos aqui para vocês. Bom? Questão 13. Embora o princípio da inércia seja a regra para o início do processo, o CPC, né, autoriza o juiz a praticar determinados atos de ofício. A outra coisa também, pessoal, para quem está acompanhando aqui, eu peço que vocês, né, eu peço assim, encarecidamente, a todos que estão aqui acompanhando, tá? Se vocês puderem, divulguem o conteúdo dessa aula, compartilhem, tá? Compartilhem, se inscreva no canal, deixe o seu like, ajude esse conteúdo a ter um engajamento, tá? Assim, eu não sei por que me removeram lá do grupo, né? Eu estava num grupo de WhatsApp do TJ, mas o babaca ali do administrador me removeu, não sei por quê. Eu sei que no grupo não era permitido fazer venda de produto, eu não estava fazendo nenhuma venda, eu estava apenas compartilhando o link da aula, né? Mas eu não sei por que aquele idiota me removeu. Então, se vocês puderem compartilhar aí, né? Dar esse engajamento, tá? Deixar o like, se inscrever, agradeço demais, tá? Porque é uma pessoa que faz isso, né? O grupo serve para quê? Para compartilhar informações, para compartilhar conhecimento, né? Eu estou compartilhando um link de uma aula, obviamente é que é para ajudar as pessoas que estão ali no grupo. Então, se esse imbecil, é um imbecil uma pessoa dessa, né? Me removeu, eu peço aí a todos vocês que deem esse engajamento, né? Eu tô puto por conta disso, porque foi uma atitude extremamente babaca. Babaca, tá? Não tava fazendo absolutamente nada de errado e aquele idiota me removeu do grupo, tá? Então vamos lá. Vamos aqui para nossa questão. Questão de número 13. 13, né? Embora o princípio da inércia seja a regra para o início do processo, o CPC autoriza que o juiz. Deixa eu sair da tela para ficar melhor aí, né? Autoriza, cadê aqui? O juiz a praticar determinados atos de ofício, né? Durante o curso do procedimento. Assinale a alternativa que apresenta o ato que não pode ser praticado de ofício pelo juiz, dependendo necessariamente de requerimento da parte sob pena de violação da inércia. Então, nessa questão, né? Questão aqui de número 13. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão. Olha só. Reconhecimento da incompetência absoluta. A incompetência absoluta é uma matéria de ordem pública e deve ser declarada de ofício. Artigo 64, parágrafo 1º. A decretação de nulidade de cláusula de eleição de foro abusiva em contratação de adesão antes da citação. A alternativa B, né? O juiz ele pode declarar de ofício a inércia de cláusula de eleição de foro, né, abusiva antes da citação, que é o 63, parágrafo 3º. Correção de erros materiais na sentença, ele pode corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo de ofício a qualquer tempo, é o 494, inciso 1º, tá? A instauração do cumprimento de sentença para cobrança de obrigação de pagar a quantia certa. O cumprimento de sentença de obrigação de pagar a quantia depende do requerimento do exequente, no 513, parágrafo 1º. O juiz, então, não pode iniciá-lo de ofício. A inércia volta a incidir na passagem da fase de conhecimento para a fase de cumprimento de sentença por quantia. Então, o gabarito aqui da nossa questão é a nossa alternativa letra D e a letra E, né? A determinação de provas, o juiz pode determinar as provas necessárias à instrução do processo de ofício, que é o 370 do CPC.
Beleza? 370. Vamos lá para mais uma questão. Questão 14. Na jurisdição voluntária, peraí, cadê? Aqui, ó. A atuação do Poder Judiciário visa a administração pública de interesses privados. Sobre a aplicação do princípio da inércia da iniciativa desses procedimentos, assinale a alternativa correta. Letra A. Nos procedimentos de jurisdição voluntária, o juiz pode instaurar o processo de ofício em qualquer hipótese, não se aplicando o princípio da inércia. Nesse caso aqui, né, nossa questão 14. Questão 14, letra A. Mesmo na jurisdição voluntária, a regra é a provocação. O artigo 720 diz: o procedimento terá início por provocação do interessado. Então, o juiz ele não sai instaurando processos voluntários, né, de ofício de forma aleatória. O Ministério Público não tem legitimidade para iniciar procedimento de jurisdição voluntária, sendo esta uma faculdade exclusiva dos interessados particulares. Ele pode provocar jurisdição voluntária nos casos previstos em Lei 720, é o artigo. A regra da inércia também se aplica à jurisdição voluntária, de modo que o procedimento deve ser iniciado por provocação do interessado, do Ministério Público ou da Defensoria, ressalvadas as exceções legais. O 720 determina que o procedimento de jurisdição voluntária terá início por provocação do interessado, do MP ou da Defensoria Pública. Então, o princípio da inércia aplica-se, salvo raríssimas exceções legais específicas, né? Como, por exemplo, a arrecadação de bens de herança jacente, que o juiz pode iniciar ou ter um conhecimento do fato. 738. Então, gabarito é a nossa alternativa, letra C. Beleza? A jurisdição voluntária dispensa a provocação inicial porque não há lide, permitindo que o juiz atue como gestor do negócio de ofício. A ausência de lide não dispensa a necessidade de provocar o Estado para atuar, tá? O juiz é obrigado a observar estritamente a legalidade estrita da jurisdição voluntária, não podendo adotar a solução mais conveniente ou oportuna. Na jurisdição voluntária, o juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita. Ele pode adotar a solução que considerar mais conveniente ou oportuna, segundo o 723, parágrafo único. Tá bom? Então, o gabarito alternativa letra C. Beleza? Então, fechamos aqui, né? 10, 11, 12, 13, 14. Fechamos, então, com essas 5 questões, né? Para dar uma noção, né? Uma noção de como que essa temática pode vir a ser abordado aí dentro da sua prova, tá? E mais uma vez eu reforço aqui, tá? Reforço aqueles que estão acompanhando, estão estudando por meio desse conteúdo, sempre deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e compartilhe, tá? Compartilhe ao máximo o link dessas aulas. Ajude outras pessoas, né, a conhecer o meu trabalho, conhecer aqui o meu conteúdo, tá? Tem muita gente que ainda não conhece, né, o canal aí, né, apesar de já tô o quê? Uns 3 anos aqui, né? 3 anos no canal, mas ainda tem poucos inscritos, né? Então, ajude esse canal a crescer, deixe o seu like e, né, pessoal, faça aí a sua inscrição, beleza? Então, vamos encerrar esse bloco e vamos para um próximo bloco. Em seguida, trabalhar mais um tema aí do seu edital.